Olá pessoal, aqui fala o professor Davi. A gente vai resolver hoje um exercício de geometria MA3 do nosso curso de Prof. Mate. Essa é a minha versão aqui 2022. Leia o enunciado e mão a massa, tá? Não vou ler porque tem muito papapá ali. O certo é que como é que eu fiz, tá? Eu fui lendo e fui fazendo, tá? Fui lendo, fui desenhando e fui criando o que o exercício pede e no final eu respondi. Depois, para responder eu tive que fazer mais de um desenho, tá? Então, primeiro de tudo, criar o segmento AB. E para criar um segmento, não, uma reta AB. E eu não posso criar um segmento, eu tenho que criar uma reta. Então, se eu estiver fazendo uma prova, já posso perder ponto aí. Por quê? A pessoinha, né, vai criar uma reta assim, e vai botar o ponto B aqui e o ponto A aqui. Isso aqui é um segmento, não é uma reta, tá? Então, tem que tomar esse cuidado para que essa retinha aqui passe um pouquinho do ponto B e passe um pouquinho do ponto A, para mostrar que é uma reta e não um segmento. De boas? Então foi o que eu fiz ali, tracei, aí tem que ter esse cuidadinho só e vambora. Então tracei a reta AB. Na segunda parte, eu coloquei um ponto P na reta AB, né? E encontrei o centro desse ponto P. Então o ponto P está aqui, o centro está aqui, né? E como é que eu encontrei esse centro? Eu fiz o que? Eu coloquei aqui a parte seca do compasso aqui, abri um pouquinho mais, né? Um pouquinho mais ou um pocão a mais, tu que escolhe, né? Mas não pode ser menos que o centro. Então, para garantir, abre um pouquinho mais que o centro, que tu acha que é o centro, que não foi marcado ainda, né? Abre um pouquinho mais que o centro, cria essas retas aqui auxiliares, né? De boas. Coloca agora a ponta seca em A, cria novamente as retas auxiliares, não, a circunferência auxiliar aqui, né? E a intersecção dessas linhas auxiliares que eu criei aqui, ó, essa intersecção e essa aqui, eu tracei essa reta aqui, né, entre esses pontos ali. Depois, com isso, o ponto de interseção aqui, ó, entre essa reta auxiliar e o segmento AP, eu consegui achar o ponto de centro aqui. Depois, o que eu nomeei de O. Depois, com isso eu fiz o que? Coloquei a minha ponta seca aqui em O, com a abertura do tamanho de AO, e criei uma circunferência aqui. Por que eu fiz isso? Porque eu tenho que achar a posição do ponto Q que pediu ali no exercício. Então, encontrar o ponto médio AP, beleza. Então, eu fiz isso aí para encontrar esse ponto Q aqui. Porque esse ponto Q, ele não pode estar em qualquer lugar. Se eu vou colocar esse ponto Q aqui em cima, vamos dizer assim, né? Vai criar sim um triângulo isósceles, mas esse ângulo aqui não vai ser 90 graus. De boas? Só vai ser 90 graus quando esse ponto aí foi inscrito em uma circunferência. De boas? Porque a gente sabe que esse ângulo aqui é a metade desse arco aqui. Metade desse arco aqui é 180, né? Esse arco, quer dizer, é 180, a metade é 90. De boas? Então, para fazer esse ângulo ficar 90 graus, eu tenho que criar essa circunferência, por isso que eu tenho que encontrar o ponto central entre A e P. De boas? Então, o que eu fiz aqui para encontrar o Q, marcar o ponto Q, traçar, depois que eu encontrei o ponto Q, né, eu tracei o segmento AQ e o segmento PQ. De boas? Então, tá ali, botei para não esquecer e já ia esquecendo mesmo, tá? Depois de fazer isso aqui com esse ponto AP, esse triângulo ali, né, que é isósceles, tá? Esse lado é igual a esse, de boas? E esse ângulo é 90 graus. Eu também fiz agora com o ponto P e Q. De boas? Eu fiz a mesma coisa agora com o ponto P e Q. Vamos lá, então, ó. Essa imagem aqui ficou que nem a minha cara, né? Toda fora de foco. Mas aqui é só para a gente entender, tá? Que eu fiz a mesma coisa. Encontrei esse ponto aqui que eu chamei de O', que é o ponto central. Para fazer isso, eu peguei qualquer um dos dois pontos, coloquei a ponta seca um pouquinho mais do centro e criei as linhas auxiliares, né? Agora eu troquei de ponto, fui lá em P, com a ponta seca, com a mesma medida, né? Criei novamente as linhas auxiliares. A interseção aqui, ó, passando a reta para as interseções, eu vou conseguir fazer esse ponto O aqui. De boas? Encontrando o ponto O, encontrei o ponto O, né? Encontrei o ponto O. Agora coloco a ponta seca no ponto O, com a abertura PO, com esse tamanho PO, e tracei a minha circunferência, para garantir que o meu ponto R esteja fazendo um triângulo inscrito nessa circunferência. Então, o ponto R vai ficar lá em cima, lá, e meu triângulo isósceles vai ficar assim. De boas? Tranquilo? O desenho vai ficar mais fácil de visualizar, tá? Então, a mesma coisa dos passos anteriores, e aqui ficou meu desenho completo. Então, o desenho completo ficou assim, ó.
De boas? Depois que eu encontrei o ponto R, eu fiz o seguinte, ó, eu peguei e tracei essa reta, esse segmento QR, né? E o meu objetivo depois foi encontrar esse ponto M aqui, que é centro, né? Aí eu fiz a mesma coisa de novo, ponta seca em qualquer um dos dois pontos, né? A abertura um pouquinho mais que o centro, reta auxiliar aqui, reta auxiliar ali. Agora eu fiz o seguinte, troquei a ponta seca de ponto, tirei daqui e coloquei aqui no ponto Q. Agora com a mesma abertura que estava anteriormente, tracei a reta auxiliar. Agora é só traçar esse... Ficou tudo errado, né? Mas enfim, tô fazendo tudo mais ou menos só para explicar a vocês, né? Então eu consegui encontrar aqui, ó, esse meu ponto M. De boas? Então aqui eu fiz o que o exercício pediu, tá? O exercício pediu aqui e pediu para responder assim, ó. Se eu variar esse ponto Q de lugar para lá ou para cá, né? Aonde vai ser o meu lugar geométrico, tá? Em relação a M, tá? Quais serão meus lugares geométricos em relação a M? Então, como é que eu vou responder isso? Primeiro de tudo, olha só. Eu não posso fazer simplesmente isso aqui, ó. Pegar o meu ponto P e empurrar para cá. Imagina que o ponto P saia dali e venha para cá. Então, essa reta aqui ficaria assim. Aqui ficaria assim. Beleza, meu ponto M vai variar, né? Porque daí não vai variar tanto, né? Varia demais. Vai variar um pouquinho, né? Porque conforme o ponto P se movimenta, o ponto M pode variar. Porque essa reta de Q a R vai aumentar e o ponto médio dessa reta vai variar. De boas? Mas o que eu quero que vocês vejam aqui é o seguinte, ó. Que esse lado aqui, ó, já não é igual a esse lado. De boas? Tranquilo, esse lado aqui vai ser muito maior que o lado de lá. Então eu já não vou ter o que o exercício pede. Então tem que variar o ponto P com as restrições. Quais são as restrições? Dois triângulos isósceles e esses dois triângulos tem que ter aquele ângulo da altura ali, ó, de 90 graus, tá? De boas? Então eu não posso simplesmente variar dessa forma aqui, ó. O que tem que ser feito? Pensa comigo. Eu fiz outro desenho aqui, tá? Fiz agora um ponto P menor que B, mas muito mais próximo de B. Aqui também era menor que B, tá? Só que estava muito mais longe de B. Agora eu criei um ponto P mais próximo de B. Olha só o que aconteceu. O triângulo BPR ficou pequenininho. Antes era maior, né? Maior até do que o triângulo, esse triângulo aqui, AP aqui, né? De boas? Eu vou falar do triângulo do A e triângulo do B, tá? Então, o triângulo do B aqui, ó, agora aqui era maior do que o triângulo do A. Agora inverteu o negócio. O triângulo do A ficou maior e o triângulo do B ficou menor. Então, à medida que o P vai se aproximando de B, esse triângulo de B vai ficando menor. De boas? Sabe por que isso acontece? Porque pensa comigo, se essa reta aqui, esse segmento de reta, melhor dizendo, se esse segmento de reta aqui, ó, ele vai aumentando, esse aqui também tem que aumentar. E esse aqui só vai aumentar se a altura também aumentar. Então, por isso que esse triângulo aqui, ó, ele tem que aumentar para que isso continue igual a isso. E, por consequência, esse ângulo vai continuar sendo 90 graus, porque os dois vão crescer junto, né? Vão crescer de forma proporcional. Depois, se um crescer mais que o outro, ou mais rápido que o outro, esse ângulo vai mudar, né? Então, para seguir as restrições do exercício, tem que acontecer. E quando que o ponto P passar do ponto B, o que vai acontecer? Eu desenhei também. Aqui nesse desenho aqui, ó, o ponto P é maior que o ponto B. O ponto P está do outro lado, ó, ultrapassou. Ultrapassagem perigosa. Está lá do outro lado. O que vai acontecer agora? O triângulo do B ele vai começar a aumentar. Porque quando o ponto P for igual a B, o triângulo B não vai existir. De boas? O triângulo B não vai existir. Se o triângulo B não existe, pensa comigo, se o triângulo B não existe, por acaso estivesse assim, ó, o B igual a P, né? Se tivesse um ponto P aqui também, né? No mesmo lugar que B. Esse triângulo está aqui assim, né? Lógico que ia ser um pouco mais alto para compensar ali tudo, né? Enfim. Mas o que eu quero que tu entenda aqui que é o ponto sobre relação ao ponto médio aqui, ó. O ponto médio seria, essa distância seria um pouco maior do que anteriormente, tá? Porque, imagina comigo, agora aqui, ó, o meu ponto médio, ele começa daqui até aqui, né? Esse segmento aqui, que ele tem que achar o ponto médio, né? Já aqui não, é o segmento QP ou QB, de boas? Então, tenho todo o segmento todo, não tem uma fração do segmento. Aqui eu tenho uma fração do segmento, ó, do triângulo, no caso, né? Da base do triângulo. Aqui já não, eu tenho o segmento inteiro, com a rabiscaceira, né? Então, assim, por ponto médio ser maior, o ponto médio vai ser maior até que o P seja igual a B.
De boas? Depois o meu triângulo de B vai ficar zerado e à medida que o meu P afasta de B, o meu triângulo de B vai aumentando de novo. Até que ele fique maior ainda. De boas? E é assim, né? Enquanto esse aqui sobe, esse aqui desce. É que o de cima sobe e o de baixo desce. Não é assim que ocorre, tá? Só na música ocorre assim. O de cima sobe e o de baixo desce. Aqui já não, é o contrário. O de cima desce e o de baixo sobe. De boas? Tranquilo? Isso vai acontecer e vai acontecer até o infinito. Se eu posso afastar isso aqui, ó, o P de B infinitamente, tá? E à medida que ele se afasta, esse triângulo vai tipo, meio que se espelhar do outro lado, vai se espelhando, tá? Porque essa reta aqui vai chegar no momento que vai estar aqui e depois vai começar a crescer um triângulo aqui de novo, e só que daí invertido, né? Ao invés de começar a crescer aqui, vai começar a crescer aqui. Isso vai acontecer de forma aleatória infinitamente. De boas? Então qual é a resposta para tudo isso? Primeiro, que o ponto médio, ponto M máximo, vai ser quanto? Ó, o que acontece com P vai acontecer com A também. Se eu começar a aproximar o P de A e depois afastar o P de A pelo outro lado, tá? Vai acontecer a mesma coisa, só que é invertido. Então o M máximo vai ser quando P for igual a A ou P igual a B. De boas? Tranquilo? E isso vai acontecer toda a vida. Toda a vida. Então, o meu lugar geométrico, a resposta mesmo, pelo menos que eu entendi, ele não quer saber quando vai ser máximo e mínimo, né? Deixa eu ver lá. Calma aí. Vamos ver se ele quer saber o máximo e mínimo. Enquanto o lugar geométrico ser pelo ponto M, à medida que P varia... Tá, o lugar geométrico pelo ponto M. Então, o lugar geométrico pelo ponto M são infinitos. São infinitos, tá? São infinitos. Opa, tá lá. Porque isso aqui vai ocorrer sempre. Vai ocorrer sempre. Sempre vai ocorrer isso. Então, não vai ter uma posição de P que o lugar geométrico não vai existir em relação a M, tá? Vai sempre existir. Só que o ponto M máximo vai ser quando P igual a A ou P igual a B. E quando é que vai ser o mínimo? Quando o P for ponto médio de AB. Então, quando P for ponto médio de AB. De boas? Do segmento AB. Beleza, pessoal? Espero que tenham gostado, espero que você tenha aprendido, espero que tenha sido claro. Até o próximo vídeo. Falou!